Mano, a torcida do Corinthians deu show no jogo contra o São Paulo. Vamos dar uma olhada. Esse mosaico da torcida do Corinthians contra o São Paulo foi histórico. É literalmente a história em uma imagem. É tanto detalhe que você conseguiu pegar todas as referências desse mosaico. Irmão, se liga nisso. O mosaico trouxe referências, por exemplo, do título do Campeonato Brasileiro de 1990. O título da Recopa Corintiana em cima do São Paulo, em 2013. O recorde de público numa partida de futebol dentro do Morumbi, que foi da torcida do Corinthians. Além também do bicampeonato da democracia corintiana em 1982 e 83. E por fim, mas não menos importante, o eterno 6-1 que o Corinthians venceu o São Paulo dentro da Neoquímica Arena, com o time reserva em 2015, quando também foi campeão brasileiro. Além disso, o mosaico tinha outros pequenos detalhes, como por exemplo aqui ó, um morumbizinho pequeno, escrito Salão de Festa. E claro, utilizando o nosso mascote, o mosqueteiro corintiano com cara de psicopata, pronto pra vencer o jogo. E sem sombra de dúvidas é mais um show da torcida corintiana, mais um mosaico que entra pra história. E mais uma vez a torcida do Corinthians dando aula de como torce nas arquibancadas. E tem mosaico! São manchetes dos jornais ali, ó. Mas é provocando o São Paulo ali, ó. Não adianta, Rogério. Tô lendo ali. Teve um pênalti que ele pegou a p bater. Tá lá, o eterno 6-1. Não adianta, Rogério, que ele foi. Cara, é muito louco esse mosaico. Tentar pra pegar o pênalti do Pato. Provocação aí da Fiel rumo à torcida do São Paulo. Ali, campeão em 90, né? Ali é o campeão em 90, do lado direito. Daí lá embaixo deve ser o maior público da história do Morumbi, que é do Corinthians. É isso mesmo. É o 6-1, aquele jogo da última rodada do Brasileiro. Do lado esquerdo ali é o Rogério, um time do Parreira, que em 15 dias o Corinthians eliminou o São Paulo do Rio São Paulo e campeão da Copa do Brasil. O eterno 6-1, já campeão brasileiro. E ali o bi da democracia, né? O Sócrates com os punhos cerrados ali, o título de 82 e 83 contra o São Paulo. E que provocação, né? Provocação absurda. A torcida do Corinthians fez esse mosaico aqui? A torcida do Corinthians fez esse mosaico no jogo hoje contra o São Paulo, mano? Rapaz! Ó! Palmas pra torcida do Corinthians. Rapaz, que mosaico absurdo! Que mosaico mais ajeitado, rapaz! Ué, rapaz, esses caras aqui embaçados, viu? Essa torcida do Corinthians aqui, pra fazer festa e pra fazer mosaico, é embaçadíssima, rapaz. Olha isso. Um dos mosaicos mais bonitos do futebol brasileiro. Olha isso aqui, ó. Por que tá escrito não adianta, Rogério? Rapaz, esse mosaico foi pra provocar o São Paulo? Eterno 6-1. Não gostei desse mosaico, não. O mosaico ficou feio. Corintiano, esse mosaico aqui ficou feio, não ficou bonito, não. Eu achei na primeira vez que tinha ficado bonito. Depois que eu vi o que tá escrito aqui, o que tá relacionado aqui, o mosaico ficou feio. Não gostei, não. Futebol é uma coisa espantosa, né? Ontem a gente passou o dia inteiro. Quantas vezes você ouviu ontem? Corinthians e São Paulo, clássico melancólico. Corinthians e São Paulo, jogo que não vale muito pouco. 46 mil pessoas em Itaquera. Nunca menospreze a capacidade do futebol, ser o evento que mais reúne gente nas grandes cidades do Brasil. Do mundo, né? O maior público da rodada foi Fluminense 2, Flamengo 1, foi o Fla-Flu. E é claro, a torcida do Flamengo é gigantesca e a torcida do Fluminense está muito presente. E o Maracanã, o templo sagrado, o maior estádio do Brasil. Mas é impressionante você passar um dia inteiro ouvindo que Corinthians e São Paulo vale muito pouco, ter 46 mil pessoas em Itaquera. Esse é o fenômeno do sócio-torcedor, porque no passado tinha muito jogo, 20 mil pessoas. No ano passado, em Brasília, São Paulo e Corinthians jogaram para 24 mil, porque não tinha sócio-torcedor com fidelidade, um plano de fidelidade em Brasília. Ontem, 46 mil pessoas pro Corinthians e São Paulo, que não valia, entre aspas, não valia nada. O semblante dos jogadores do São Paulo apavorados e assustados com esse mosaico doentio e assustador da torcida do Corinthians antes da bola rolar já mostrava que eles estavam derrotados antes mesmo do jogo começar. Sério, confia no que eu tô falando, eu senti o cheiro de medo deles de longe. Tudo começou com o Ferreirinha fazendo um dos pênaltis mais infantis que eu já vi. Derrubou o Bidon dentro da área totalmente desnecessário. O Daronco foi pro VAR, deu um friozinho na barriga porque ele demorou demais. Cara, e essa jogada do Bidon foi jogada de veterano, né? Não foi jogada de moleque. Ele aí foi esperto, né? Foi malandro.
mais para ver um lance super claro e nítido que era pênalti. Mas 1 a 0 para nós, gol tranquilo de Yuri Alberto, finalizou bem. Ainda no primeiro tempo, o Corinthians desperdiçava um ataque atrás do outro. O que o Crespo deve ter chacoalhado esse time totalmente desconfigurado aí do São Paulo no intervalo não deve ser brincadeira. Porque eles voltaram melhores e empataram o jogo. Mas, meu camarada, eu não sei te explicar. Parece que quando rola Corinthians em São Paulo, em Itaquera, rola uma parada meio que espiritual, energética, que não deixa o Corinthians perder pra eles. E isso iluminou a substituição de Dorival Júnior, que colocou o Memphis e o Vitinho pra criar ali no meio de campo. Resultado, parecia que o Vitinho nunca se machucou na carreira e que o Prime do Memphis voltou. Se você chegou até aqui, eu sei que você gostou do vídeo, mas antes de me seguir, comenta aí quem que você acha que foi o melhor em campo do Corinthians. E para finalizar, esse mosaico, na minha opinião, tinha que ser permanente em todos os jogos contra o São Paulo agora. O efeito foi absurdo. SPFC, não entendeu? Deixa que eu te explico. São Paulo freguês do Corinthians. Sempre foi assim, sempre será, e hoje aqui foi de novo. Ai, mas nos últimos anos o São Paulo ganhou. Ai, mas o Corinthians vinha se dando mal no Majestoso. São quase 30 vitórias a mais no confronto. Uma freguesia dessas não se apaga tão fácil. É o maior freguês da história do Corinthians e hoje se provou isso mais uma vez. Vamos falar do jogo? Primeiro tempo bom do Corinthians, tá? Me agradou. Bom, pressionando, pegou o São Paulo aqui desfalcado, todo remendado e fez o que tinha que fazer. Marcação alta, sem deixar os caras jogarem. O Corinthians fez um bom primeiro tempo. Achou um pênalti justo. O cara do São Paulo foi imprudente. Fez um pênalti que de fato aconteceu em cima do Breno Bidon. O Yuri bateu bem, tirou a zica, fez 1 a 0 pro Corinthians. A partir dali, bom primeiro tempo, cara. Gostei. O problema é que não dá pra voltar com essa postura pro segundo tempo. E é disso que a gente tanto reclama, cara. Parece que o elenco do Corinthians não quer jogar o Campeonato Brasileiro. Joga fora, mesmo sendo clássico, confronto direto, majestoso, que os caras estavam entalados na nossa garganta. Às vezes o time do Corinthians dá uma desligada mesmo na partida e isso não pode acontecer com um time profissional e um time com qualidade. O time titular do Corinthians tem muita qualidade, poderia ter feito mais gols tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, né? Parecia que não queria jogar, o Dorival não ajudou, substituiu tudo errado, o segundo tempo foi uma bosta. O que mudou para esse segundo tempo, que era uma bosta, terminar em um 3 a 1 pro Corinthians e uma vitória importantíssima? Jogador bom, quando quer jogar, resolve, mano. Quando quer jogar, ele resolve. O Memphis, quando quer jogar, pega a bola, dá uma caneta no cara e faz um golaço. O Yuri, quando quer jogar, tá confiante. 2 gols no clássico, agora se torna o jogador empatado com o João e com o Danilo, o jogador no século com mais gols em clássicos pelo Corinthians. Jogador bom, rapaziada. Quando quer jogar, joga. O problema é que esses caras precisam jogar, precisam de motivação. A gente não pode pegar só o jogo de hoje e achar que tá tudo certo. O Corinthians fez um péssimo segundo tempo, com muitas falhas individuais, inclusive no gol do São Paulo na origem. O Tchoca não pode fazer o que ele fez, o Felipe Longo não pode passar a insegurança que ele passa, e passou, cara. O Martínez não pode jogar tão mal quando ele jogou hoje, não pode. Esse time do Corinthians precisa evoluir muito, muito. Mas, rapaziada, hoje o que vale é a vitória, mano. E, rapaziada, tá aí o pessoal comentando um pouco sobre esse jogo entre Corinthians e São Paulo. E o que a torcida do Corinthians fez antes do jogo foi absurdo. Aquela provocação ali realmente deu pra perceber que os jogadores do São Paulo sentiram, porque não jogaram nada no primeiro tempo, só deu Corinthians. O Corinthians poderia ter feito até mais gols. E no segundo tempo entraram um pouco desligados, tomaram um gol ali por total desatenção, na minha opinião. Mas as substituições que o Dorival fez fizeram muito efeito, né? Enfim, rapaziada, até o pessoal comentando um pouco sobre esse jogo do Corinthians e também a fiel torcida ali fazendo aquele mosaico sensacional, pra mim um dos melhores que eu já vi, realmente absurdo. E deu pra perceber que o São Paulo sentiu, né? Porque o primeiro tempo ali do São Paulo não teve São Paulo, só o Corinthians jogou. No segundo tempo o Corinthians entrou desligado, mas mesmo assim conseguiu sair com a vitória. Com as substituições foram muito bem também, o Dorival foi muito bem nas 3 substituições, o Vitinho, o André e também o Memphis Depay jogaram muito bem. O André, que é muito promissor, eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente. O Memphis Depay é um golaço, jogou o que todo corintiano espera dele. E também o Vitinho, o Vitinho jogou muito bem, deu aquele chutaço que sobrou pro Yuri Alberto fazer o gol. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!